Live comigo, nosso mestre professor Alexandre, neste dia 29 de abril de 2026, com um tema que está super em alta, e eu e o nosso mestre nos propomos a falar sobre esse tema, afinal de contas ele ganhou também na enquete. Ale, você já está aqui, deixa eu aceitar você. É sempre um momento de tensão essa hora. Ai, ai, ai. Olá, bom dia. Oi! Bom dia, Lê, tudo bem aí? Agora você pega o cigarro, põe na boca, eu tomo água. Ah, tem café, cigarro, tudo preparado Né? para Deu certo. falar sobre Ale, um tema. Oi, Ale? tudo em pé aqui para falar sobre esse tema. Tudo em pé, né? Ale, um tema assim super atual. Eu não lembro de ter tido uma época tão assim atravessada por esse tema como agora. Eu acredito que, né? Eu acredito que assim, tá explodindo. E esse tema, vamos lá, psicanálise e religião podem atuar no mesmo setting analítico? Foi o tema que ganhou, né, na nossa enquete, e é um tema que realmente está incomodando, porque tem muitas situações aí equivocadas acontecendo, né, Ali? Tem muitas situações, tem muitos profissionais que, por favor, assistam essa live, enviem para todos aqueles que vocês desejarem, que precisa ouvir, precisa aprender mais um pouco, e vocês também com a gente, façam perguntas, acrescentem, né, aqui também com mais informações. Mas é um tema, assim, que também é muito preocupante, né, Ale? Porque a clínica psicanalítica, ela é uma clínica que desde o seu início é muito séria, Uhum. né? A gente cuida de pessoas, a gente está na área da saúde mental, não só na área da saúde mental, porque nós somos um ser biopsicossocial, e aí entra também, sim, o espiritual, mas não é porque entra a parte espiritual que nós passamos a ser padres, pastores ou espíritas, qualquer denominação dentro de um setting analítico. Mas vamos lá. Ale, antes de passar para você, eu achei tão interessante, tão bacana. Eu tenho estudado assim um pouquinho de cada coisa, né? E por isso que as lives são muito importantes para mim também. E eu fui ver um pouquinho a história da religião segundo Bento Spinoza. Tá? Nossa, você foi lá pro, Legal, né? Oi? sé- você foi lá pro século XVIII, Spinoza, 17. 17. o pai do Nietzsche, hein? Olha só. Olha, eu achei tão interessante, porque assim eu falei, caraca, tem tudo a ver aqui, né? Por isso que eu fiz questão de trazer. Assim, é bem resumido, tá? E eu não sou filósofa, então me perdoem se eu trazer alguma informação que está equivocada. Mas o que eu entendi de Spinoza, o que acontece? Então, é um filósofo holandês do século XVII, ele traz uma ideia de assim, fala. Expulso do judaísmo. Exato, exato. Ele foi expulso do judaísmo, por quê? Ele ficou assim, né, inquieto, porque ele quer saber por que as pessoas cultuam deuses, buscam, né, se comunicar com uma espécie de dimensão invisível da realidade. O que acontece aí? Que fenômeno é esse? O que acontece? Estamos na base filosófica, né, para questionar tudo. E Religião. aí exato, inclusive a religião. E aí ele escreveu um livro que chama Tratado Teológico Político. E esse livro, por conta desse livro, ele foi expulso, né, da Holanda, do judaísmo, né, do grupo judaico ali e de alguns lugares da Europa. Por quê? E aí é tão interessante, Ale, que eles falaram assim, né, um dos responsáveis por censurar esse livro de Spinoza, olha a frase dele contra Spinoza: forjado no inferno pelo diabo e por um judeu renegado.
Ó, porque incomodou demais. Como assim, né? O que que você tá querendo cutucar aí? Deixa a gente aqui, né? Na nossa fábrica monetária aqui, né? Deixa a gente aqui, né? Colher. E aí, o Spinoza ele vai trazer dois elementos principais de como surgiram as religiões. Ele vai trazer primeiro a ansiedade Uhum. e segundo elemento é a ignorância. Na ansiedade, o que que acontece? Ele falou assim, aí que entra muito a questão psicanalítica que eu amei. Na questão da ansiedade, ele percebeu o quê? Que as pessoas ficam muito ansiosas por constatarem que elas não têm o controle da própria vida, que elas não têm o controle do universo, não têm controle da natureza, e isso causa um desespero muito grande. Por quê? Porque o ser humano é nosso também querer ter o controle das coisas. Só que é inerente ao ser humano não ter o controle de tudo. Sim. E aí, por conta desse desespero, através da ansiedade de querer controlar as coisas, nós acabamos indo para a ignorância. Por quê? Na tentativa de controlar a natureza, por exemplo, eu tenho uma colheita, eu tenho uma plantação e eu quero fazer a colheita. Só que eu preciso que chova. E eu não sei se vai chover. Isso me causa muita ansiedade e um desespero. Logo, eu preciso saber o que, que vai acontecer, só que eu não tenho esse controle. Eu passo a criar rituais Para para, achar que para controlo forças sobrenaturais, no sentido de naturais. além da natureza. Exato. E aí tem os ritos, né? Tem os rituais, tem a dança da chuva, tem desenhos no chão, né? E vários outros tipos de rituais na tentativa de controlar aquilo que é sobrenatural. E aí, então, aí o que acontece? A ignorância ela entra por conta dessa ansiedade de querer ter o controle. Sim. E aí Spinoza falou assim, Não. mas pera lá, tá? E como que isso virou uma religião organizada? Ahá! Por quê? Porque as pessoas, numa situação de desespero, de tentativa de controle, elas estão abertas para qualquer tipo de coisa. Né? Uma pessoa doente, no momento de um diagnóstico, no momento de adoecimento. Isso é longe. O Bolsonaro ele foi eleito mais por se chamar Messias do que pela história política de Bolsonaro. Pronto. Aí, o que acontece? As pessoas, dentro desse desespero, Uhum. elas estão suscetíveis, abertas a qualquer coisa para ter uma resposta imediata. Ó, não tem a ver com a psicanálise, do que a gente vai falar, da angústia? E aí, o que elas fazem? Elas estão abertas a aceitar qualquer coisa. Dentro da nossa sociedade querida e amada, existe uma camada de charlatões que estão abertos para acolher essas pessoas. E aí, Estamos nem chamar de charlatão, eles estão no papel deles. estão no Eles papel deles, estão tá no bom. papel deles do jeito que eles acham que o papel deles deve ser feito. Porque eu vou colocar religiões, nós não estamos aqui falando do evangélico, do cristão, do Exato, católico, não. do budista, são todas. Né? Então tem muita gente honesta, né? Não vou falar que o Tem? Papa tá Não. só atrás de dinheiro. Não, cara, tá envolvido ali nas questões da guerra, quer Exato. se Até contrapor. porque, Ale, até porque isso é muito legal você ter pontuado isso, até porque quando o Spinoza ele está fazendo essa análise, ele até nomeia esse tipo de pessoas que faz isso, que faz o uso e o abuso da inocência do outro, da vulnerabilidade do outro, ele chama como uma religião vulgar. Então não é da religião, não é da crença séria, não é essa que a gente está falando. A gente está falando desse contexto aqui de aproveitadores mesmo, Uhum. né? E aí, Ale, então aí essa camada de aproveitadores, essas pessoas, elas começam a criar o quê? Rituais, cerimônias
para que essas pessoas permaneçam. Por quê? Porque o estado de ansiedade, a gente sabe muito bem, e para a gente aqui em psicanálise não é um adoecimento, mas é dependendo, a ansiedade ela é uma energia ótima que faz a gente estar aqui, o excesso dela que pode adoecer a gente. Então, este excesso de adoecimento é que sobe e desce. De adoecimento não, de ansiedade, sobe e desce. A questão do adoecimento é sempre quantitativa. Quantitativo. E aí, por conta de não ser algo mais linear que se mantém, para eles manterem essas pessoas submissas, né, dentro dessa ideia de controle, que elas têm o controle através dos rituais, das cerimônias, o que eles fazem? Eles criam cerimônias, eles criam rituais, então sempre vem um atrás do outro para fazer com que essa pessoa permaneça presa ali, para que ela não possa sair disso. E não faça como Baruch Spinoza, o nome dele é Baruch Spinoza, fez, que foi questionar a sua religiosidade. Isso é um crime. Então, Exato. todos os rituais visam, obviamente, a envolver os sujeitos na teia da crença. Né? E aí, Ale? O que o Spinoza vai falar não é diferente do que o Freud vai falar, mas a gente já chega lá. Então, Olê, e aí só para terminar, eu achei muito legal essa frase aqui, quero terminar com ela, passo a bola para você, que aí ele fala o seguinte: se os homens fossem capazes de exercer controle total sobre todas as suas circunstâncias, ou se tivessem sempre uma boa sorte, eles nunca seriam vítimas da superstição. Sim. Da ignorância, etc. Uhum. E aí eu passo a bola para você, Ale. Vou até voltar um pouco, aí a gente aborda sobre o viés freudiano a questão do que o Spinoza colocou, que o nome não vai ser ansiedade, ignorância, vai ser desamparo, né, que é a condição humana. Mas eu quero retomar um pouco para a gente sediar esse debate, essa conversa, num plano interessante, né? Que nós não vamos falar só de como a psicanálise pensa, mas o que tem nos preocupado muito no cotidiano, que eu acho que, pelo menos foi o que me motivou a votar no tema. Eu votei também no tema. É claro que eu voto nos temas, mas se vota também, né? É um movimento que a gente vê crescendo nos últimos anos, né? Que há muito poucos anos atrás a gente era questionado, tá? Isso na clínica, no dia a dia, por pessoas, clientes, pacientes, usuários de psicólogos, que faziam uma demanda de que o psicólogo que eles estavam buscando fosse um psicólogo cristão, tá? Então, anota aí uma demanda que é das pessoas e, obviamente, está embutido nessa demanda um psicólogo que não questione as minhas crenças cristãs, né? Que não questione, não é necessariamente uma coisa que a gente já vem vendo atualmente, um psicólogo que prega o cristianismo. Antes, há poucos anos atrás, essa demanda nomeava um psicólogo que não questionasse as minhas crenças cristãs, psicólogo que não me levasse a criticá-las, refletir sobre elas, que não... A pensar, né? Hoje, essa psicologia cristã ganhou movimento, ganhou corpo, ganhou, né, uma massa que eu não vou chamar pensante, porque não dá para dizer que isso é fruto de pensamento, é só um movimento de massa, que não só tem muitos representantes no Congresso, não estou falando que tem psicólogos cristãos no Congresso, estou falando que tem cristãos no Congresso, que dentro dessa massa querem propor, existe um projeto de lei no Senado, votei contra, tomei conhecimento disso, né, para propor que esses psicólogos cristãos tenham direito de exercer a psicologia e o cristianismo, né, e não serem punidos pelos conselhos profissionais de psicologia. Então tem um projeto aí no Senado.
vou voltar um pouco mais ainda atrás. Eu, desde que comecei a lecionar, então a gente põe uns 30 anos aí para trás, sempre me Sim. interessou muito entender a questão das práticas alternativas dentro do campo da psicologia. E nas várias faculdades que eu passei, que eu lecionei, sempre que era possível, a gente juntava grupos de alunos e fazia trabalhos, pesquisas de campo sobre a necessidade dos psicólogos utilizarem-se de práticas alternativas. Então, parece, com esses dois elementos, eu estou querendo dizer, que parece que a nossa área profissional sente uma fragilidade gigantesca no exercício da profissão e recorre há muito tempo, e agora mais recentemente à questão religiosa, mas há muito tempo, recorre a coisas que não fazem parte da profissão. E hoje elas se debatem quando são punidas, questionando a punição por estarem trazendo coisas que não são psi para dentro do universo psi, tá? Então é um fenômeno tipicamente brasileiro. Eu não tenho relatos, nunca ouvi falar de um psicanalista, de um psicólogo francês recorrendo a mantras, recorrendo a Bíblia, recorrendo. Nunca ouvi, tá? Francês, Outra alternativa. nunca, nunca ouvi. É um fenômeno que eu acho, pelo alcance que eu tenho, tipicamente nacional e a gente precisa analisar sob esse ponto de vista. O que, que acontece Sim. aqui para a gente entender que a psicologia e a psicanálise, né, não são suficientes para atuarem na área da saúde. E aí os profissionais precisam lançar mão de recursos que são exteriores à profissão, tá? Sim. Sempre voltando, né? O recurso mais utilizado hoje em dia é a Bíblia, né? Uhum. Isso posto, vamos lá. O que é que o Freud Boa. diz sobre a religião, né? Uma linha muito parecida com o que o Spinoza falou, só que ele colocou isso, ele inseriu isso dentro da estruturação do psiquismo. O que, que ele vai dizer, né? O ser humano nasce em desamparo, né? E fato, Uhum. isso é um fato, não é uma opinião. O ser humano é uma criatura que, se ele não for um ser, né? Ser vivo, que se ele não for amparado desde o início da vida, desde que, aliás, desde a colocação dele para fora do útero, porque ele não sai Começa sozinho, assim, né? ao contrário de outros, né, seres vivos, saem sozinhos e a mãe ou Uhum. alguma coisa rói o cordão umbilical, né? O ser humano precisa do amparo de outros seres humanos. Não é que a gente tenha um instinto gregário, é que dificilmente a gente sobreviveria fora de uma cultura ou de uma sociedade. É um fato. Então, o desamparo, para o Freud, é a condição inicial da vida em torno da qual se organiza todo o psiquismo, na evitação do desamparo. Tá? Nós não vamos Uhum. ficar aqui falando de id, ego, superego de novo, já falamos milhões de vezes isso, mas no processo de estruturação do psiquismo, né, a religião surge, assim como surgiu para a humanidade, surge na vida individual do sujeito, assim como surgiu para a humanidade, e essa análise está no texto dele, Totem e Tabu, que ele vai Uhum. analisar desde as religiões mais primitivas, que são as religiões totêmicas, né? Ele vai colocar, vai entender que a religião surge como uma forma de dar amparo para este desamparo, ajudar o sujeito a dar um drible no desamparo, a não sentir o desamparo, né? E é o Uhum. desamparo, como está no Spinoza, de algum ser, alguma coisa, ou no plural também, sobre a natureza, que cuidam da vida deste sujeito. Então está desde Uhum. as religiões, início delas, desde o totemismo até as religiões mais contemporâneas.
né? É o desamparo que o Freud vai nomear, o desamparo de um pai, não o pai biológico. Por favor, pelo amor, tá? Pelo amor do Santo Freud, não é biológico. Pela proteção de um pai. O Estado, Cuidado, né? mal-estar na civilização, ele vai dizer, o Estado em torno do sujeito, que constitui a política, a economia, a cultura, a sociedade, o Estado é uma forma de, né, amparar o sujeito contra as suas próprias tendências desorganizadoras e caóticas. O pacto social que a gente assina quando entra na cultura é para nos assegurarmos de que essas regras me garantirão alguma possibilidade de prazer contra o caos que me habita, Olha né? só. E na mesma seara entra a religião. Então a gente, para não sentir o desamparo, acredita em algum Deus, deuses, seja lá o que for, para diminuir essa sensação de desamparo. Que, ao longo da vida, a angústia não é a ansiedade, né? Aí precisamos ler inibição, sintomas e angústia, né? Ansiedade, inibição, sintoma e angústia, esse texto do Freud. A graduação, aí de novo a questão da quantidade. A angústia é de uma quantidade avassaladora do mesmo material que é feita a ansiedade. Só que na angústia é o corpo que vai desaparecer, é a dor no peito, é de morte, a angústia é de morte, né? Então, a angústia psicologicamente é o sinal do desamparo. E a religião existe, a gente se filia a alguma religião para nos protegermos. Então, o que o Freud vai Dar dizer no conta desse mal-estar, desamparo, né? o que o Freud vai dizer no mal-estar é muito claro. Muito. Não tem imprecisão interpretativa, que é muito claro. A religião é a grande neurose da humanidade. Ou seja, estar dentro da religião é um traço neurótico do sujeito. E beleza. Não tem problema. Só precisa ser reconhecido como tal. O que é a neurose? É uma necessária deformação da realidade em vários aspectos, inúmeros aspectos, para poder suportar a realidade. Então você é neurótico. Você estará mais adoecido ou menos adoecido, dependendo da intensidade, da quantidade, de novo, quantidade de investimento que você faz nessa sua neurose. Essa questão é simples e é clara. Religiosidade é neurose. Ponto. Não existe margem para. Agora, você pode tentar ser um pouco mais saudável dentro da sua neurose, não permitindo que a religiosidade governe absolutamente todos os mínimos detalhes da tua vida, ou você pode ser um pouco mais saudável dentro da tua neurose, né, usando-a apenas como proteção ao desamparo. Tá? É uma questão de quantidade de investimento aí nessa questão do adoecimento ou não, da intensidade do adoecimento ou não, com relação a essa neurose. Então, sim, a gente quer dizer que todo mundo que tem alguma religião, né, é um traço neurótico dessa pessoa, né? Isso não tem outra margem de interpretação. E além disso que você está falando, essa questão da neurose, né? Que é uma tentativa de controle também, porque a gente fica num conflito psíquico daquilo que a gente deseja, daquilo que não pode, né? E Spinoza é tão interessante que o Spinoza ele fala também dessa questão que os ideais românticos são neuróticos, os ideais científicos são traços neuróticos, os ideais artísticos são traços neuróticos também. Não tem problema nenhum em nomear as coisas como neurose. Não tem problema. A questão é a intensidade que isso vai tomar
na vida do sujeito para a gente dizer que ele está mais adoecido ou menos adoecido. Isso, e aí, essa questão eu também penso, dentro disso, ali, aquilo que o Spinoza trouxe também, que ele fala, né, que a ignorância, ela acontece por quê? Porque nós acabamos, a gente acaba ignorando algo que é natural, como, por exemplo, isso que você está falando do desamparo. Né? E é muito disso que a gente vê na clínica com os nossos pacientes, que aí a gente vai passar um pouco também, acredito, para falar do analista, entre aspas. Analista, entre aspas, esse que pratica alguma religião. Porque a gente percebe que a pessoa, o nosso paciente, quando está lá no setting analítico, ele acaba ficando tão ignorante no sentido de não ter o conhecimento, tá? Eu estou falando. Ele é tão ignorante de não ter o conhecimento das causas naturais, das coisas que são naturais, como o próprio desamparo, que é inerente ao ser humano, e ele quer controlar isso com muitas coisas. Sim, são os processos. E exatamente isso que a gente vai mostrar para ele, né? Então, quando você falou lá atrás, né, que as pessoas procuravam psicanalistas ou psicólogos cristãos, por quê? Né? Elas querem uma resposta, elas estão ignorando totalmente as causas naturais, elas estão ignorando. Eu não quero entrar em contato com essas angústias. Exato, eu não quero lidar com a minha humanidade, eu não quero lidar com o meu lado, Alê, horrível, de ter inveja, de ter ciúmes, de querer matar o outro, entendeu? O ódio que eu sinto pelo outro, eu não quero entrar em contato com isso. E aí é nessa que a gente vê o adoecimento acontecendo. Só que agora o negócio tá, assim, piorou, porque enquanto é o paciente que vem, ok, perfeito. E se ele se propõe a estar ali, eu vou passar para você. E se ele... Sobre isso, só para eu te cortar um pouquinho, né? Tá sobre bom. Isso é importantíssimo a gente falar com todas as letras, né? Ao dizer que é uma neurose, eu não vou, como psicanalista, tirar a neurose do paciente. A gente não cura ninguém de absolutamente PN. Porra nenhuma. PN, para os que não são, né, não me conhecem, é porra nenhuma. A gente não cura o paciente das suas neuroses. O que a gente faz de melhor é possibilitar que ele encontre formas menos sofridas de lidar com a sua própria neurose. Então, quando um paciente tem uma religião, e muitos, quase todos, têm uma religião, só esse idiota aqui que vos fala que é ateu de carteirinha. Mas não nasci ateu. Eu fui me colocando neste lugar, né? Mas todos os pacientes que têm uma religiosidade, a gente precisa entender sobre essa religiosidade do paciente. As melhores aulas, os melhores ensinamentos que eu tive sobre todas as religiões que existem são dos meus pacientes. Eu sou super interessado em saber quais são os ritos, como são, o que eles fazem, todas as terminologias que são utilizadas, porque isso é um traço importante na vida deles e que a gente precisa encontrar uma forma menos sofrida deles estarem lidando com o desamparo. É isso. Não, a gente não é contra a religião. Por isso que quando você estava falando, eu fui meio te cortando para dizer, olha, a religião é a grande neurose da humanidade, mas os ideais de amor romântico, por exemplo, são neuróticos. Os ideais de ascese pelo conhecimento científico são neuróticos. A pureza do conhecimento, os ideais de ascese, de ascensão pela arte, são neuróticos. Não existe forma de estar no mundo que não seja neurótica, psicótica ou perversa. Ponto. Isso. Então, dizer que é neurótico é dizer que o sujeito ainda pode tentar encontrar formas menos sofridas de lidar com o seu sofrimento. Então, a gente não é contra a religião. Não.
não existe essa ideia, tá? Não E não somos... estamos lá, muito importante, desculpa, e não estamos lá para converter ninguém a qualquer outra coisa, a qualquer coisa, não estamos. A nada, a nada. A nada, muito pelo contrário, a gente está ali numa posição de acolhimento e escuta e ajudar o paciente a se escutar, a se ouvir e ele achar suas próprias saídas e respostas, se Amanda, houverem algumas respostas. Amanda Fala ali. falando. Eu tenho um colega que o profissional diz que ele deve honrar pai e mãe quando ele traz uma dificuldade com algum deles. Esse é o problema. Eu não encontrar recursos na psicologia que eu estou profissionalmente exercendo e lançar a mão de ditos bíblicos ou religiosos de alguma ordem para cobrir os meus buracos profissionais. Aí é que está o grande problema e é nesse nó que nós estamos no mundo contemporâneo. Os psicólogos estão tão fragilizados em relação a como se posicionar dentro da profissão que eles acabam ao invés de estudar mais profundamente a sua psicologia, ao invés de conhecer os limites e possibilidades da sua abordagem sobre o fenômeno psicológico, o que a gente vai chamar de concepção de homem, cada psicologia tem uma concepção de homem e de fenômeno psicológico, eles acabam trazendo recursos de fora. E aí eu quero fazer uma provocação que eu sempre faço. A gente não aceitaria, jamais aceitaria, um médico. Existem médicos cristãos, existem associações de médicos espíritas, mas a gente jamais vai aceitar que um médico nos oriente com algum trecho da Bíblia em relação a algum buraco que ele esteja sentindo com as técnicas dele. Tipo, e eu vou ser grotesco aqui. Ó, estou fazendo um cateterismo em você, mas está faltando stent aqui no hospital, então eu vou enrolar um pedacinho da Bíblia e colocar ali na tua veia. Pode ser? Porque a Bíblia é sagrada, o texto sagrado. Não pode ser? Por que não? Está faltando stent aqui no hospital. Ó, a sua fratura, né? Ela foi de muitos ossos. Então, além de engessar, reza para esses ossos se solidificarem. Imagina se o médico falar isso, você faz o que com ele? Então. Né? Ó, você está aqui com um mioma gigantesco. Então, além de tomar os medicamentos, né? Como ainda não temos grandes... Reza! Ó, esses trechos, essas passagens aqui, dá uma benzida. Esses trechos, essas passagens da Bíblia, reza para ajudar a diminuir o idioma. Você não vai aceitar um dentista, tá? Tratando a sua cárie e colocar trechos da Bíblia no seu dente para tampar o buraco da cárie que ele está fazendo. Mas não, psicólogo pode tudo. Psicólogo então, pode qualquer coisa. Será? Por isso que a gente é o primeiro a ser descartado quando a pessoa está em crise, precisa cuidar da saúde, ou o psicólogo é o primeiro a ser descartado, porque a gente não sabe o que está fazendo. Exato. E aí, Ale, é sobre isso que a gente precisa dar mais ênfase ainda, que é essa conduta do analista, exatamente que é o que você está falando, porque quando ele lança a mão de trazer outros recursos que está fora aquela visão dentro, seja ele comportamental, o que quer que seja, ou nós psicanalistas, a partir do momento que eu preciso abrir mão para buscar fora da psicanálise outro conhecimento dentro do setting analítico, isso está falando de mim. Isso está falando quantas coisas de mim? Da nossa formação, da sua formação. Exato. Como que foi a minha formação? Como que está sendo a minha formação? Porque minha formação não acabou na graduação. Psicologia é uma coisa, mas mesmo assim continua lá os recursos, o conhecimento da neuro, da físio,
o conhecimento da sociedade, psicologia social, organizacional e tudo mais, mas psicanálise, principalmente, se é a visão de ser humano que eu tenho e que eu escolhi. Então, isso está falando da má formação, vamos ser bem direto, né, Ale? Isso está falando um profissional que abre mão de outras situações dentro do setting analítico, de outras teorias, enfim, como você quiser nomear, a formação dele não é boa, ou dela não é boa, está falando do próprio desamparo que a pessoa não consegue lidar, a própria angústia que ela não consegue conter dela mesma. Se a pessoa não consegue conter a própria angústia, que dirá do paciente? Mas isso a gente assiste nas primeiras semanas de aula em psicologia. Os alunos, assim como todas as pessoas, o estudante, né, a proliferação de universidades no Brasil, etc. e tal, o estudante não pode ser frustrado. Então, como que você insere ele num caminho que necessariamente ele precisaria passar pela angústia do não saber? Né? Porque isso é puro suco brasileiro, tá? Quando a gente entra na formação em psicologia, a opção profissional, tá, de exercer essa formação é fazer o aluno percorrer por diferentes áreas, diferentes teorias, diferentes áreas também, tá? Mas inicialmente por diferentes teorias sobre o psicológico. E essas diferentes teorias sobre o psicológico, elas precisam ter este lugar na graduação de maneira a angustiar os alunos. O aluno precisa ser colocado par e passo com a concepção de homem da psicanálise, a concepção de homem da comportamental, a concepção de homem do cognitivismo, a concepção de homem da fenomenologia, a concepção de homem de Jung, a concepção de homem da sócio-histórica, a concepção de homem das humanistas. Ele precisa ver todas para entender que, né, o termo é epistemologia, né, é exatamente isso, entender que são diferentes. Ele precisa conhecer todas para escolher uma delas. Tem uma frase que os estudantes põem quando se formam, que me faz pular da cadeira, que me causa ódio, me causa revolta. Não é aquela de Jung, vai? Claro que é aquela de Jung. Conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas, cara, se as pessoas estivessem fazendo aquilo que o Jung prescreve na frase, ótimo, conheça todas, né? Mas escolhe uma delas para você atuar. Você não vai atuar com todas. Então você não quer passar pela angústia, né? E você acaba fazendo um fuzuê, né? Você não se aprofunda em nenhuma delas, não escolhe, você sai praticando o generalismo em psicologia, né? Como eu vi durante muitas décadas. Eu sou comportamental porque eu quero resolver o sintoma do paciente, mas se ele traz um sonho, eu vou interpretá-lo psicanaliticamente e eu sempre convoco a pessoa, o paciente, a pensar no seu ser aí no mundo. Puta que pariu! Quem devia estar internado no manicômio é você, profissional, e não o paciente que está sofrendo. Com isso, você não vai resolver a angústia dele, você vai angustiá-lo porque você está mostrando que você é um profissional absolutamente frágil. E dentro, eu vou só concluir, né? Dentro dessa desorganização que percorre a formação inteira do aluno e o exercício profissional, a gente tem um problema maior, que é o avanço cada vez maior do pragmatismo, do capitalismo no exercício profissional. A gente não quer ter paciente por ser um profissional reconhecidamente sério. A gente quer ter paciente porque somos eficazes na solução de problemas dele.
a gente não soluciona. Custe o que custar. Como a gente vai, assim, né? Como vai resolver, não importa. O importante é eu resolver. Isso. Vai E, nessa. Você vai ver o que você vai resolver. esse discurso é um discurso assumido, né? Uma psicóloga recentemente aí no Insta tem uma fala exatamente dessa. Ela como ela é muito boa, muito fodona, né? Ela entende que o ser humano é biopsicossocial espiritual e ela é psicanalista e ela também é espiritualista. Então, comigo você vai resolver todos os seus problemas. Ale, e quando a gente fala isso, Funciona. então, e quando a gente coloca isso, né, que coloca através de estudos, base, né, em estudos que o ser humano, que a gente aprendeu que o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual, quando a gente fala que tem essa parte espiritual, não quer dizer que a gente vai atuar na parte espiritual. Não é isso! Não. É de você ter esse conhecimento daquilo que é natural, da busca de cada um, como nós somos atravessados dentro de uma sociedade, o que compõe o ser humano, para você poder entender quem está na sua frente. O ser humano precisa ser visto de quatro. Tá? O ser humano precisa ser visto de quatro. Ninguém pode assumir este lugar de quatro ao mesmo tempo para o ser humano. Quando a gente fala, a OMS fala, o ser humano é biopsicossocial espiritual, ela está querendo dizer apenas e simplesmente que o ser humano precisa de uma atenção biológica, física, para o organismo dele. Coisa que os médicos, os dentistas, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os educadores físicos, quem mais atua nessa área? Né? Precisa desse profissional. Psico, precisa do psicólogo. Social, precisa da assistência social, precisa do advogado, precisa do político, precisa, né, das ONGs para direitos, etc. e tal, e precisa do seu religioso, dos seus padres, pastores, pais e mães de santo e coordenadores de mesas brancas, seja lá o que for. Não é para uma pessoa assumir, né, esta condição, mas o psicólogo é tão, o psicólogo se sente tão fragilizado, ele precisa tanto de dinheiro e aceitação, é isso que ele precisa. Ele está carente disso, que ele se põe no lugar de ser alguém, né, absolutamente imprescindível na vida da pessoa. Só que é óbvio, ele vai vai fazer ele vai merda. com aquela pessoa, claro que vai. Até porque quando a gente traz essa questão da medicação, em outras lives, que a gente vira e mexe fala, que a gente não é contra a medicação, justamente por conta, isso que você está falando, exatamente, a gente não dá conta do biológico no sentido de neurotransmissores, de medicar o paciente, e aí entra o psiquiatra, e aí entra o neuro, né, neurologista. É tranquilo, Dani. O problema é que eu não vou brigar com o médico porque o médico, o pau dele é maior que o meu. Eu não vou brigar com o dentista porque o pau dele é maior que o meu. Eu não vou brigar com o assistente social porque nem sei onde esse profissional atua, o que, que ele faz, não vou brigar com advogado, o juiz, etc. Né? Porque eu também não quero saber do que acontece fora do entorno do umbigo. Eu não quero lidar com as questões sociais. Né? Ah, mas eu posso, já que são duas áreas extremamente fodidas, eu posso fazer o trabalho do psicólogo e do pastor numa boa. Ué, é a lógica que está coordenando isso. Então, já que já tem o social, eu não quero saber dele, porque em tempos narcísicos, como a gente sempre fala, o fora nunca existe, não é um problema, né? O fora é só um acaso do que está acontecendo por aí. Com o médico eu não vou brigar, porque eles têm um pau muito maior que o nosso na área da saúde, né?
mas o resto eu posso fazer. E aí eu saio fazendo. E aí eu acho que isso me dá ibope, isso me dá sucesso. As pessoas vinde a mim e seja feita a minha vontade. Que aí é esse traço narcísico e onipotente, narcisismo primário e onipotência de quem não quis enfrentar durante a sua formação profissional as angústias que estão dentro desse Exato. cenário. Em outros países, outros lugares do mundo, você não precisa conhecer as várias teorias. Aqui no Olha Brasil, só. essa é uma Uhum. cara da psicologia brasileira. Então, você não quer enfrentar a angústia, você não quer enfrentar a angústia de estudar. Cara, para que eu vou estudar? Para que eu vou ler o Freud, o Jung, o Skinner, o Watson, o Maslow? Para que eu vou? Não. Vamos ficar vendo videozinhos de pessoas falando sobre isso, vamos conversar com a inteligência artificial e eu vou criar a minha abordagem. Para que eu vou? Né? A gente é de um tempo, nós na psicologia, que a gente precisava nomear uma filiação que nos autorizasse, ó, aspas, nos autorizasse a trabalhar. Hoje nós estamos no cenário que quem me autoriza a trabalhar sou eu mesmo. É o narcisismo infantil primário e a onipotência de quem estudou e não quer ser castrado, que é a personalidade perversa, sociopata. Então eu diria que estes psicólogos, eles não são neuróticos, eles são perversos e sociopatas ao quererem de maneira narcísica, onipotente, onipresente, onisciente, resolverem todos os problemas dos seus pacientes. Eu vou além. É um traço perverso isso do profissional. Não é um traço, não. Uhum. Neurose é ter uma religião, neurose é a intensidade com a qual você está aprisionado nessa religião. Agora, usar a sua área profissional e a sua religiosidade, isso já é perversão. Isso já é traço de psicopatia, não de Exato, psicose, de exato, psicopatia. exato. Sim. E que Que está é uma cada. característica, Ale, incrível isso que você está falando e muito importante, né? Porque é uma característica exatamente desses religiosos charlatões, Sim, de ter o controle, de manter a pessoa submissa a ela. é isso. E a SPOB, Sociedade de Psicanálise Ortodoxa Brasileira, nasce dentro do movimento evangélico, é do movimento evangélico, e foram eles que propuseram a transformação da psicanálise em profissão, porque eles ensinam psicanálise para os pastores evangélicos como instrumental, inclusive para eles coordenarem, né, a vida dos seus cordeiros. Então, essa proposta de lei que já caiu por terra faz tempo, né, alguns anos atrás, transformar a psicanálise numa profissão regulamentada e quem iria propor dominar isso seria a Sociedade de Psicanalistas Ortodoxos do Brasil, e entenda ortodoxos como os evangélicos, que qualquer um se nomeia do jeito que quiser. Essa proposta foi combatida. Foi a primeira vez na história que eu vi Conselho Profissional de Psicologia e sociedades brasileiras de psicanálise, as filiadas à IPA, né, internacional, juntas para dizer não, aqui não. E conseguimos dizer para o Congresso não. Agora vem esse movimento da psicologia cristã propor que a crença pessoal pode ser superior à implicação profissional. Então, os conselhos não podem dizer como as pessoas devam lidar com as suas crenças. Cara, eu quero ver um engenheiro, eu quero ver o CREA, tá? Autorizar que os engenheiros e arquitetos usem das suas crenças para construir. Olha, Exato. tá faltando vergalhão para fazer essa ponte, né? Mas vamos orar que vai dar certo. Ela não vai cair. Gente, Ela não vai é um cair. absurdo. Ah, eu sou arquiteto, então como eu sou arquiteto e sou cristão,
você me contrata para fazer sua casa, eu vou encher a tua casa de símbolos religiosos porque eu sou cristão. E eu acho que a Então, tua casa tem que ter um monte de precisa. símbolo cristão. Você quer um quarto, um banheiro gigante com uma banheira? Não. No máximo uma pia batismal no seu quarto, no seu banheiro. Por quê? Porque eu sou arquiteto e é assim que eu penso. Cara, as Exato. outras profissões não têm que lidar com isso. Por que que a psicologia tem que lidar? A psicologia, ela é uma profissão dentro de um Estado laico. Uhum. O que que significa um Estado laico? Um Estado que não, não, não está submisso a uma religião. É um Estado que não é um Estado sem religião, tá? Uhum. Pelo contrário, não é um Estado sem religião. É um Estado laico. O Estado não vai adotar nenhuma, mas todas podem existir, que é a cara da religiosidade no Brasil. Você tem de tudo. Você pega um quarteirão, você vai ter representantes de todas as religiões, sem Sim. discriminação. Então, claro que você pode ter religião. Você, como pessoa, pode ter religião. Só que, profissionalmente, a concepção de homem que você adotou para trabalhar, essa ideia que lhe é coerente da psicologia para o seu trabalho, diz que a religião está num determinado lugar. No meu caso, Exato. como psicanalista, no teu caso, como psicanalista, a religião é uma neurose a ser tratada, compreendida, e o sujeito precisa ser menos adoecido na sua neurose. Então, eu não posso eu Uhum. professar a religião. Eu não saio, não é Uhum. porque eu sou ateu que eu saio pregando símbolos demoníacos ou pregando que meus pacientes não sejam religiosos. Isso é problema meu. Uhum. Mas as pessoas estão, Exato. não é que estão loucas, as pessoas estão sociopatas, psicopatas. Estão E querendo o que você. moldar o outro para dar conta das suas fragilidades. Isso, que a base disso, Ale, é muito aquilo que a gente sempre fala, a falta de conhecimento na própria profissão, a falta de investimento em seus estudos, a falta de investimento na sua análise pessoal, a falta de investimento no conhecimento sobre aquilo que você está atuando. O conhecimento está lá, mas eu quero consumi-lo, né, sem questioná-lo. Foi brilhante o teu achado sobre o Spinoza, porque é isso que as pessoas não fazem mais. Exato. As pessoas vão para uma faculdade de psicologia. Eu sou do tempo, eu sou velho, né? A barba branca aqui. Eu sou velho, eu sou do tempo que, É nada, um quando, menino. quando a gente perguntava para os primeiro anistas de psicologia, milhões deles tinham vindo, grande parte deles tinham vindo, por terem aprendido psicologia no segundo grau. Fosse no segundo grau magistério, fosse no segundo grau mesmo. Poxa, tive aula, aquilo me abriu a cabeça, quero entender mais sobre o assunto, né? Milhões deles, outros tantos, eram por conta de eu conhecer o trabalho do psicólogo, porque tive alguma coisa na vida até o presente momento, e é isso que eu quero fazer na minha vida. O que que a gente tem hoje no primeiro ano da psicologia? 90% de evangélico, 10% de louco, né? E mais 90% de gente da LBV. A legião da boa vontade. Eu vim aqui Sim, porque eu quero fazer o bem. Cara, sim. vai para a África fazer o bem. Vai para não sei o que sem fronteira. Vai se É, enfiar no navio e preservar a vida marinha no Greenpeace. olha, e é tão interessante também porque a gente percebe, né? Muitas pessoas estão no curso de psicologia porque elas querem se tratar. Ah, E elas não entenderam que elas têm que ir para uma análise. E aí elas acham que elas vão buscar respostas no curso de psicologia.
Mas elas não querem se tratar porque elas não querem lidar com Exato! E aí eu faço psicologia para então, mentir para mim que estou me tratando, que eu estou indo me conhecer. aí o curso vira um curso de instrumentalização para sociopata. Porque não interessa o que o Freud falou, não interessa o que o Skinner falou, não interessa o que o Watson falou. Eu sou o centro do mundo, eu não tenho que dialogar com ninguém. Aliás, eu não preciso dialogar, não precisei dialogar durante a faculdade, eu preciso fazer um TCC, né? Mas aí a IA resolve o TCC para mim. Eu não preciso nem ler o que a IA escreveu sobre. Eu não quero lidar com... Gente, o ódio do graduando com psicologia social é absurdo. As pessoas deveriam entrar no curso para fazer psicologia social. Estou sendo grosseiro aqui, né? Uhum. Para resolver os problemas sociais do mundo, não. Ainda 90% entra para a clínica. E para uma clínica que a pessoa se autocriará na clínica. Vai juntar conceitos, né? Nos buraquinhos vai enfiar alguma coisa das suas crenças pessoais, vai mandar o paciente. Isso eu já vi, tá? Isso eu já vi. Isso eu já vi. Vai mandar o paciente ler trecho da Bíblia, Ale, aconteceu comigo, acender né? vela. Aconteceu comigo uma situação na cidade em que eu vi uma determinada pessoa com poder na cidade atuando, já tem uma atuação no mundo religioso, e aí aplica uma técnica, e aí chegou até mim por quê? Porque, inclusive, pessoas que eu conheço, já atendi, essa pessoa foi questionar, né? Essa outra pessoa. E aí a resposta foi assim: a Daíse acha, foi bem direta assim, ó. A pessoa não falou para mim, foi imediata. A Daíse acha que tratamento é só psicanálise. É. A pessoa, aí a outra pessoa entende o que está fazendo? Nada, nada. E assim, cada absurdo que chega nos meus ouvidos, que eu respiro fundo. Eu só não posso denunciar porque não tem formação de psicólogo, porque se tivesse já estava denunciado. Mas depois, mesmo denunciado, é alguém que vai para a rede fazer sucesso. Nós aqui não temos sucesso, mas a pessoa que mistura faz sucesso. Cara, eu não quero esse sucesso. Eu não quero Eu dinheiro também não. a qualquer custo. Eu não quero vender a minha integridade só para agradar o cliente. Porque eu parto daquele pressuposto, eu sei, grosseiro falar isso. Eu sou psicólogo, eu não sou nem puta nem padeiro. Eu não vou Sim, é abrir mão isso. da minha profissão com P. Né? Puta, eu tenho que agradar o Exato. cliente, padeiro, a satisfação do cliente É a, garantida. é a métrica do meu trabalho. Agora, psicólogo, ele ou se coloca como um profissional da saúde, ou ele de fato vai estar habitando lugares muito esquisitos e com toda razão vai ter que apanhar de médico, vai ter que apanhar de advogado, vai ter que apanhar de todo mundo, porque não sabe o que está fazendo. Não sabe e não Exato. quer saber. Porque eu não estou falando dessa ignorância de um neurótico que foi iludido. Eu estou chamando essas pessoas de sociopatas. Porque eles Uhum. aprenderam, tiveram acesso, mas estão acima Exato. da lei. Eles estão Exato. acima da regra. Estão tão acima que encontraram no Congresso cheio de pastor, a possibilidade de passar uma proposta para minha fé ser superior à minha profissão. Que profissão questiona esse tipo de coisa? Eu nunca vi nenhuma outra profissão querendo o direito de professar a sua fé. É louco, né? É loucura. É loucura. Eu acho que o mundo acabou e a gente está aqui ainda. Hashtag. Ale.
É sobre tudo isso. #socorro. É isso. Sim. Ale, 25 segundos restantes, eu preciso encerrar antes para poder salvar a live. Apareceu aqui o relógio. Obrigada, daqui 15 dias estamos de volta. Até.